Chega mais para o nosso primeiro gole de café e primeira informação dessa aula. Hoje vamos de anatomia na veia e vamos falar de coluna, uma visão geral sobre ela. Porém, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você que está chegando agora por aqui. Meu nome é Maicon Oeuki e naturalmente eu gosto de café de vários formatos, mas não sou um especialista em café, sou um especialista em seres humanos, em pessoas, em profissionais da saúde e em pacientes. Então eu conecto esses dois mundos. Eu ajudo esses dois grupos de pessoas, profissionais da saúde que querem entregar mais para os seus pacientes, querem crescer na carreira, querem se consolidar e precisam trabalhar duas coisas, os seus bastidores, o seu negócio e a sua parte clínica. E eu ajudo todos os dias da minha vida os pacientes que me procuram aqui presencialmente no meu consultório ou online, através de uma estrutura super lógica que a gente não vai conversar nesse momento, mas só para você saber que existe uma forma talvez mais simples de você gerar resultados e ainda sobrar tempo para você ser livre, ou seja, vamos conciliar saúde com liberdade para todos os lados. Chega de conversinha, vamos para o nosso tema do dia? Bora lá, porque é hora de simplificar e é a hora de a gente olhar com mais atenção para ela, tá? Essa queridíssima coluna vertebral. A maioria dos pacientes que procuram o nosso trabalho, que procuram profissionais da saúde, desde fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, até mesmo psicólogos e nutricionistas, tem alguma situação em coluna que está perturbando esse indivíduo. Por que que eu digo isso? Porque, primeira coisa, a coluna vertebral não é só esse amontoado de peças ósseas, tá? Por mais que eu goste, lê lá o quadro, ó, cadê? Aqui, ó, de simplificar a vida de vocês, a gente tem que ser honesto, tem que ser franco, tem que dizer que a realidade é um pouquinho diferente do que as pessoas esperam. A realidade é você olhar para uma coluna e identificar no paciente quais são os problemas dela, tá? Tem problema que é dela mesmo, da lombar, da torácica, da cervical e da coluna sacral, mas tem problemas que vêm de outras regiões. Tem problema que vem dos membros inferiores, tem problema que vem dos membros superiores, tem problema que vem do crânio, tem problema que vem do sistema visceral, torácico, abdominal e pélvico. Então a coluna é uma fonte de sobrecarga constante para todo ser humano. Tá vivo? Tua coluna, ela tá recebendo alguma informação. Essa informação pode ser mecânica, então eu tenho aqui uma força mecânica na coluna, ou informação neurológica, porque tudo que acontece no nosso corpo vai chegar até a medula e da medula vai subir para centros de comando a nível cerebral. Coluna vertebral tem que estar em dia com essa informação. E como base de conteúdo, eu quero só passar realmente agora o fundamento do fundamento, porque pode ser que você está chegando agora, pode ser que você é um pouquinho mais avançado, que é um player mais experiente. Então segura a emoção e compartilha isso aqui, ó, com quem está começando. Ou usa isso aqui para gerar mais resultado na hora de atender um paciente. Esse é o nosso objetivo maior. É dar para o nosso paciente saúde, salubridade, a condição de ele ser saudável sozinho. Isso aqui é importante, não criar uma dependência. E dar para o nosso paciente liberdade para ele fazer o que ele quer e o que ele consegue com o corpo dele. E liberdade de ele escolher quem é o profissional que ele vai procurar. E eu quero que seja você, que vai entender um pouco mais sobre como a gente pensa por aqui. Falou em coluna, eu vou pensar em cervical e eu vou lembrar de numerar essas vértebras de C1 até C7. Então as primeiras 7 pecinhas da coluna são as vértebras cervicais. Tem características típicas que a gente vai estudar em outro momento, mas pega uma visão geral e saiba que Atlas e Axis, as duas primeiras vértebras, são bem diferentes e de C3 até C7 elas são muito parecidas, são vértebras menores, são vértebras pequenininhas. Quando a gente começa com a coluna torácica, a gente já inverte a curva, então a gente sai de uma lordose na região cervical para uma cifose na região torácica. A cifose ela é uma curva mais rígida, uma curva com menos movimento. Não sei se vocês lembram, a gente nasce com uma cifose. A primeira curvatura que a gente tem é essa aqui, ó, uma cifosezinha, posição fetal. Depois a gente adquire a lordose cervical e a gente adquire uma lordose lombar. E essas curvas vão ser harmônicas. Ainda na cifose, ainda na torácica, a gente tem a inserção das costelas, de todo o gradil costal. Então isso também confere o quê? Menos mobilidade para essa zona. E quando a gente chega na região lombar, a gente tem novamente o quê? Uma lordose, uma concavidade para a região posterior.
E reparem como o tamanho das vértebras ele vai crescendo conforme a coluna vai diminuindo. Então ela vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, vai sustentando cada vez mais carga e esse tamanho vai aumentando para dar mais estabilidade. É um reforço natural. A estrutura governa a função. A estrutura cervical é diferente da estrutura torácica, que é diferente da estrutura lombar, que é diferente da estrutura do sacro. A função de uma cervical é diferente da torácica, que é diferente da lombar, que é diferente da sacral. Por mais que a gente possa generalizar e dizer que a função disco-corpórea, aqui na frente, ó, tem o corpo de vértebra e disco, corpo, disco, que a função desse pilar anterior, a maior função dele é sustentação de carga e que a função do anel posterior, da parte de trás da vértebra, que se conecta ao corpo, é mais dinâmica, é mais de movimento, porque aqui atrás estão as articulações, a gente vai entender que para cada nível vertebral tem funções diferentes, tem tipos de solicitações diferentes. E o meu pensamento maior é, o paciente chegou aqui no meu consultório e ele reclamou de dor ou diminuição de amplitude de movimento. A coluna está envolvida, eu vou ter que ter um processo. Esse processo envolve avaliar o paciente, começando por uma anamnese, avaliação física, testes de mobilidade mais analíticos, mais específicos, né? A avaliação da qualidade desse movimento da dor. Então eu avalio muito bem meu paciente, porque o meu raciocínio clínico vai ser nada mais do que conectar essa avaliação a técnicas específicas para o problema do meu paciente. Só que para eu conseguir fazer tudo isso, eu tenho que escalar, eu tenho que empilhar conhecimento com base em anatomia, porque é isso que me faz ter segurança na hora de abordar um paciente. Se fez sentido para você, faz o seguinte, curte essa aula, curte esse vídeo e se cadastra no canal. Porque toda semana tem conteúdo novo chegando, não quero que você fique de fora da tua própria revolução profissional. Olhar para o lado não adianta, galera, é olhar para frente é ver você refletido no futuro, melhor do que está hoje. E para isso acontecer, começa entendendo a anatomia. A anatomia da coluna pode ser o melhor começo para você. É experiente? Dá uma revisitada, começa a aceitar que você já é bom em algumas coisas e fique pronto para o próximo passo que está por vir.